Bom, primeiramente gostaria de agradecer, né, pelo senhor ter aceito a participar da entrevista e gostaria de pedir que o senhor começasse com uma apresentaçãozinha breve. Ok, tá ótimo. Bom, eu sou o professor Wellington, professor da área de redes do Instituto Metrópole Digital. Atuo na área de redes e segurança da informação e também coordeno os cursos da Cisco, Cisco Networking Academy aqui no Metrópole Digital. Tá? Então, além de atuar dentro da graduação, eu também atuo também em algumas atividades de pós-graduação aqui e coordeno algumas atividades, algumas iniciativas de parcerias na área de redes de computadores. Bom, para a gente começar aqui, o senhor poderia falar um pouco sobre a matéria? O que é trabalhar na disciplina e qual sua importância dentro do nosso curso? Ótimo. Bom, a disciplina de redes de computadores é uma disciplina básica do curso, tá? Básica no sentido de que ela é obrigatória, então ela faz parte da grade obrigatória do bacharelado em Tecnologia da Informação. E é uma disciplina fundamental para fornecer aos alunos o conhecimento necessário para que eles possam atuar enquanto bacharéis em Tecnologia da Informação no mercado de trabalho. Hoje, quando você considera que tudo depende de internet, tudo é voltado para a conectividade, se você não tem um conhecimento sólido de redes de computadores, você não consegue exercitar a área profissional de forma adequada. Tá? Mesmo para aqueles profissionais que trabalham na área de desenvolvimento, hoje é fundamental que todos tenham conhecimento de redes de computadores, pensando que hoje a gente vive num mundo totalmente conectado. Bom, se pudesse falar um pouco agora sobre, depois que os alunos se graduarem, o que é que a formação em redes possibilita? Ótimo. A graduação em rede, a disciplina de redes, depois que o profissional é formado, permite com que o aluno ele trabalhe tanto na área de conectividade, equipamentos de conectividade de redes de computadores, sejam roteadores, switches, equipamentos de Wi-Fi, quanto também eles estão capacitados para desenvolver aplicações que utilizam a internet como meio de comunicação. Por exemplo, hoje é muito comum você ouvir a palavra internet das coisas, IoT. Então o próprio nome já traz essa informação, que é baseado em redes, baseado em internet. Então quando o aluno do BTI ele passa pela disciplina de redes, ele se torna apto a começar a jornada no sentido de criar soluções que utilizam as redes de computadores como meio de comunicação entre elementos de internet das coisas. Professor, durante a extensão das 14 semanas da disciplina, como o senhor divide esse conteúdo etapa por etapa e oferta ele? Ótimo. A disciplina de redes ela é ofertada em duas modalidades. Até alguns semestres atrás nós ofertávamos elas na modalidade presencial. Hoje ela é ofertada na modalidade de ensino à distância. Então nós gravamos material para os alunos. Os materiais são disponibilizados no YouTube e também na própria página da disciplina, tá? No CIGAR. Então cada conteúdo foi quebrado em múltiplas semanas, de modo que cada semana o aluno tem um assunto diferente. Então a disciplina ela foi orientada à semana. Então cada semana o aluno vai ter um conteúdo em vídeo, tá? Que é quebrado em um ou mais vídeos. Vai ter também um material prático para exercitar algumas atividades práticas, porque a disciplina prevê também algumas atividades práticas. E vai ter também uma avaliação relativa somente ao conteúdo daquela semana. Então, ao longo de 14 semanas, nós fazemos isso, tá? Quebramos a nota em duas etapas, então as 7 primeiras semanas compõem a nota da primeira unidade, as 7 semanas seguintes a nota da última unidade, da segunda unidade, e por fim, a terceira unidade é uma avaliação final, que é realizada com todo o conteúdo da disciplina, e essa avaliação final ela é presencial, porque nos cursos que são em ensino à distância, é exigido que pelo menos uma das avaliações seja presencial. O senhor classifica a metodologia da disciplina mais como clássica ou ativa? Qual seria a distribuição dessa classificação em porcentagem? E por quê? Eu diria que a disciplina ela teria um componente de metodologia clássica em torno de 25%, e metodologia ativa em torno de 75%. Então nós usamos principalmente a ideia de sala de aula invertida. Então como a disciplina é em AD, nós disponibilizamos todo o conteúdo previamente para o aluno, para que o aluno se incorpore, o aluno acesse o conteúdo e assimile esse conteúdo, para que depois a gente possa fazer alguns encontros de forma síncrona, utilizando algumas plataformas de comunicação ágil, por exemplo, o Discord, para tirar dúvidas dos alunos. Então é mais no sentido de o aluno já vai ter o material disponível, ele que vai buscar o conhecimento, e o professor vai ser o mediador
para formar esse conhecimento no aluno, para consolidar esse conhecimento. E as próprias avaliações, elas servem também, pelo fato de serem avaliações separadas por semana, elas contribuem para reforçar essa consolidação do conhecimento. Ao invés de apenas de 1 ou 2 ou 3 avaliações, em que todo o aluno ele precisa assimilar todo o conteúdo de uma vez apenas para aquela avaliação. Então, a própria avaliação ela já faz parte da metodologia ativa de contribuição do aprendizado. Professor, o senhor leciona essa disciplina há quanto tempo? E durante esse tempo, houve alguma grande mudança no conteúdo da matéria com o passar dos anos ou ele continuou o mesmo? Ótimo. Bom, eu completo esse ano 10 anos ministrando essa disciplina. Então, sou um dos professores mais antigos aqui do Metrópole Digital, foi um dos primeiros que entrei aqui como professor efetivo do IMD. A disciplina ela passou por 2 grandes transformações ao longo dos anos, tá? Ela tinha uma grade inicial que era vinculado aos cursos mais tradicionais de ciência da computação, engenharia de computação, logo em 2013. Por volta de 2014 para 2015, nós fizemos uma reestruturação incorporando elementos mais modernos em relação a redes de computadores, elementos que faziam parte já das redes de computadores, mas não eram explorados na graduação. Por exemplo, abordando alguns assuntos de internet das coisas, e internet em IPv6, isso não era tradicional nos cursos de graduação, nós incorporamos. E a segunda grande mudança foi há aproximadamente 2 anos, que por conta da pandemia nós começamos a modelar a disciplina num formato de ensino à distância. Então a pandemia ela meio que forçou a gente a repensar a forma como a disciplina era ofertada, e a experiência com a pandemia nos mostrou que a disciplina poderia ser perfeitamente modelada para um ensino à distância. Ela funcionaria bem com o ensino à distância. Um ponto interessante é que nós fizemos uma comparação com relação ao rendimento dos alunos. Na metodologia antiga, a metodologia tradicional, em sala de aula, com aulas expositivas, e agora com metodologias ativas, utilizando ensino à distância. E o rendimento dos alunos, tanto em termos de nota quanto em termos de reprovações, se mantém no mesmo patamar. Então, a mudança de metodologia ela não impactou no sentido de prejudicar o ensino, pelo contrário. Os alunos eles costumam reportar nas avaliações semestrais de que essa modalidade de ser ensino à distância facilita o aprendizado, porque o aluno pode estudar a qualquer momento onde ele tem vontade, e os professores eles ficam muito mais disponíveis para tirar dúvidas do que na modalidade tradicional, que o aluno tinha que marcar um horário com o professor. Lá o aluno numa plataforma, por exemplo, Discord, o aluno coloca lá a dúvida e o professor vai lá, em qualquer momento vai lá e responde, ou outros alunos também contribuem entre si para poder responder a dúvida de um colega que está com dificuldades. E eu queria saber, assim, durante a matéria, as discussões que o senhor tem com os alunos são principalmente técnicas ou também existem discussões teóricas? A gente aborda as 2 questões. Ela é uma disciplina que ela é bastante técnica, nós temos uma carga horária de 60 horas para a disciplina, sendo que essas 60 horas, eu poderia dizer que elas ficam muito no limite em relação ao que precisa ser ofertado na ementa. Então é uma ementa muito densa, tá? Bastante conteúdo, mas a gente tenta sim colocar alguns elementos sociais, até mesmo nos próprios slides a gente coloca alguns pontos com relação à importância da internet na sociedade. Então a gente aborda um pouco essa questão social e também no próprio contato que a gente tem com o aluno, a gente coloca a importância de que a internet seja utilizada não apenas do ponto de vista técnico, econômico, mas do ponto de vista também de como a internet impacta, as redes impactam na sociedade como um todo. Em porcentagem, assim, o senhor colocaria quanto? Bom, se fosse colocar em porcentagem, pelo fato de ser realmente muito técnico, eu diria que seria algo em torno de 90% técnico e 10% abordando algo no sentido social. Tá? Mas pelo menos a gente tem um pouco esse viés. Mas esses 10% sociais não deixam de ser importantes não, né? Não, são fundamentais. Não adianta o aluno sair do bacharelado de tecnologia de informação apenas com uma visão técnica, tá? Ele vai aplicar isso na sociedade. E a gente percebe claramente a importância das redes quando a gente pensa que as redes de computadores elas viabilizam, por exemplo, redes sociais e outras aplicações que conectam pessoas, tá? Então, se você pega a tecnologia e você não dá um cunho social a ela, ela pode ser utilizada para algo que não é tão desejado para a sociedade. Então, a gente sempre coloca esse foco também com os alunos. A gente trata disso. Professor, é normal que a disciplina do nosso curso tenha uma abordagem prática e teórica. Em relação à sua disciplina, qual das 2 abordagens se destaca mais? Ela é mais teórica do que prática. Ela tem 45 horas teóricas e 15 horas práticas. Então, o conteúdo prático da disciplina fica embutido dentro dos próprios conteúdos ministrados para os alunos,
onde em algumas situações eles são solicitados a realizar algum tipo de atividade. Por exemplo, executar um comando para verificar qual é a resposta daquele comando, abrir um simulador de redes e executar determinada tarefa para verificar como é que aquilo ali se comporta e comparar com a teoria, mas seria nessa proporção, 15 horas práticas e 45 teóricas. Então, a componente teórica é muito mais forte. Como ela é uma disciplina de base para a área de redes de computadores, então se tem esse reforço mais aprofundado na parte teórica, porque nas disciplinas subsequentes a gente tem um componente prático mais forte. Então a disciplina de redes ela é como se fosse o guarda-chuva de todo um conhecimento que vem abaixo dele. E, por exemplo, a disciplina de redes viabiliza com que o aluno participe de alguns cursos que nós temos de parcerias, por exemplo, o curso da Cisco, o curso da Huawei, nós temos essas duas parcerias, e elas esperam que o aluno já tenha alguma base de redes de computadores. E esses cursos eles são voltados para que os alunos apliquem o conhecimento na instalação, configuração e manutenção de ambientes de redes de computadores usando equipamentos verdadeiros. Então nós estamos aqui no laboratório de redes de computadores, onde esses dispositivos que estão aqui na sala são dispositivos que são realmente utilizados pelos alunos nas práticas, nas disciplinas posteriores. Na disciplina de redes a gente não utiliza, a gente apenas utiliza simuladores, mas as disciplinas seguintes sim, elas focam mais no aspecto prático. Bom, o senhor já falou, né, um pouco sobre os métodos de avaliação da matéria, já falou que a última avaliação é a única que é presencial, né? Mas, bom, se o senhor puder dar uma reforçada aí nesses métodos de avaliação das atividades que tem durante a matéria, né? Todas essas atividades são pontuadas? Como é que isso funciona? Se o senhor puder dar mais uma reforçada, por favor. Ótimo. Bom, a disciplina, pelo fato de ser em EAD, a gente teve assim, um trabalho bem cuidadoso no sentido de não deixar a disciplina muito solta para que o aluno tivesse interesse realmente de consultar o material, acessar o material e não apenas deixar para o período das provas para poder estudar tudo de uma vez para tentar passar numa prova. Então, a metodologia foi de colocar uma prova por semana. Então, a cada semana de conteúdo, o aluno vai ter uma prova específica daquele conteúdo. E essa prova ela também é online. Então, a gente utiliza o material didático Discord, juntamente com o YouTube. Então, o Discord a gente tira dúvidas dos alunos. YouTube, o aluno acessa o conteúdo previamente, no sentido de uma metodologia de sala de aula invertida, e na semana seguinte o aluno faz uma prova online no multiprova. E essas provas elas têm múltiplas questões, tá? Geralmente são de questões de verdadeiro ou falso, questão de associação de colunas, questão de marcação de uma questão objetiva, tá? Mas sempre focando bastante não apenas em que o aluno só decore um conteúdo, mas ele tem que interpretar o conteúdo. Não basta com que o aluno vá lá no videozinho do YouTube que foi disponibilizado que ele vai conseguir diretamente responder a questão. Então a questão ela tem que ser interpretada. Então são poucas questões, então a gente não coloca, por exemplo, 20 questões por semana, nós colocamos uma quantidade que é razoável para o aluno. 4, 5 questões por semana. E todas essas questões compõem a nota, elas fazem uma parte da nota parcial. A cada 7 provas essa nota é agrupada, feita uma média, que compõe a nota da unidade. Então aí isso tem a nota da primeira unidade, que é assim, da segunda unidade da mesma forma. E a terceira unidade, uma prova final presencial, contemplando o conteúdo inteiro da disciplina. E a avaliação de reposição, caso necessário, ela segue o mesmo molde da avaliação da terceira unidade. É uma avaliação também presencial, com todo o conteúdo da disciplina. Professor, qual a carga horária da disciplina atualmente? Teve alguma mudança ou ela sempre continuou a mesma? A disciplina dentro do Metrópole Digital, dentro do Bacharelado de Tecnologia de Informação, ela sempre foi de 60 horas. Porém, a gente pesquisou como é que era essa disciplina era ofertada em outros cursos, até mesmo na UFRN. Ao longo dos anos, houve alterações na UFRN com relação à oferta dessa disciplina nos cursos de Ciência da Computação e Engenharia da Computação. Em alguns momentos a disciplina foi de 60 horas, alguns momentos foi de 90 horas. A princípio, pela quantidade de conteúdo que é necessário para que um aluno saia com uma formação razoável em redes de computadores, talvez o conteúdo de 90 horas fosse mais interessante. Só que o Bacharelado de Tecnologia da Informação, ele não consegue abarcar uma disciplina de redes com 90 horas. Até mesmo porque os alunos eles têm outros conteúdos que são tão importantes quanto redes de computadores. Então, ao longo da disciplina inteira, foi 60 horas e nós tentamos, desse conteúdo inteiro, pincelar aquilo que é mais importante para que um aluno do BTI saia com essa formação bem sólida, mesmo com 60 horas. O senhor falou que essa matéria ela serve, né, como base para muitas outras matérias. Mas a base para essa disciplina de redes, se um aluno quiser
se preparar melhor desde o início, né, para a sua matéria? Quais são os conhecimentos prévios que ele tem que ter para conseguir acompanhar a disciplina bem desde o início? Bom, a disciplina, ela em si, se vocês verificarem lá no CIGAR, ela não tem pré-requisitos, tá? Em um determinado momento, foi uma outra mudança que nós incorporamos de não exigir diretamente um pré-requisito, porque nós entendemos que pode ser que o aluno ele já tenha uma base sólida e ele pode eventualmente encarar a disciplina sem maiores dificuldades. Porém, é necessário que o aluno tenha conhecimento de sistemas operacionais, de arquitetura de computadores e de sistemas de numeração. Então, o aluno ele tem que ser capaz de, por exemplo, fazer conversões de binário para decimal, decimal para binário, de decimal para hexadecimal e vice-versa. Então, porque isso é um conteúdo que a gente utiliza muito em redes de computadores. Bom, e até para completar essa minha última pergunta, né, dos pré-requisitos, quais são as maiores dificuldades que os alunos geralmente têm, né, ao cursar essa matéria, ao cursar essa disciplina? Ótimo. Bom, a gente percebe que os alunos eles têm dificuldades justamente nos pré-requisitos, principalmente com a parte de sistemas de numeração. Por incrível que pareça, parece ser algo simples, conversão de binário para decimal, decimal binário, mas os alunos eles chegam com uma certa deficiência na disciplina e eles demoram um pouco para conseguir engrenar, digamos assim, conseguirem avançar na disciplina por conta desse entrave, tá? Outra dificuldade que os alunos têm é com relação à quantidade de conteúdo. Realmente é bastante conteúdo. Então, demora um pouco, principalmente para o aluno que não tem muito costume também com a modalidade de disciplina em EAD. Então, muitos alunos são acostumados mais com a modalidade tradicional, em sala de aula, e a disciplina, pelo fato de ser 100% em EAD, alguns alunos apresentam uma dificuldade inicial com a metodologia. Mas, no geral, nós percebemos que a grande maioria se adapta muito bem. Tá? Mas, em termos de conteúdo, seria mais essa questão de sistemas de numeração. Tá? Nos demais elementos, a gente não percebe tanta dificuldade dos alunos, não. Pronto, então para finalizar, eu queria que o senhor desse algumas dicas aí para quem está se preparando, né, para cursar essa disciplina. Quais são as principais dicas aí que o senhor pode dar para esses alunos? Bom, a dica que eu daria para os alunos que querem cursar a disciplina é, estudar com bastante afinco a parte de sistemas de numeração, tá? A parte de sistemas operacionais ajuda bastante também, existe uma relação muito próxima do conteúdo de redes com sistemas operacionais, tá? A gente costuma dizer que em redes a gente estuda usando sistemas operacionais de redes. Então, o aluno que, por exemplo, apesar de não ser obrigatório dentro do BTI, mas o aluno que tenha contato com o sistema operacional Linux também ajuda bastante. Quando você está estudando Linux, quer queira, quer não, você aprende por tabela, você meio que mexe com redes de computadores também. Hoje, se você comparar assim, os principais sistemas do mundo, todos eles funcionam basicamente em Linux. Então, tudo conectado em redes. Então, a internet, a base da internet hoje, dos grandes provedores de conteúdo, por exemplo, Google, Amazon, eles rodam em Linux. Então, seria uma dica para o aluno, não é obrigatório, mas é muito desejável que o aluno estude também a parte de Linux, tenha um contato prévio com Linux. Ok? Pronto, então é isso. Muito obrigado, professor, pelo tempo do senhor, né, por ter ajudado aí a trazer esse conhecimento prévio aí da disciplina, né? Eu que agradeço. Olá pessoal, tudo bem? Professor Leto novamente. Vamos dar uma olhadinha no laboratório de redes de computadores e metrópole digital, na sala A104. Vocês já podem perceber que de cara a sala é uma sala bem diferenciada em relação às outras salas de laboratório que nós temos no metrópole digital. Ela possui um piso elevado, então nós temos um piso normal, metrópole digital, mas ela possui uma rampa de acesso e esse piso que é o mesmo piso utilizado no data center. Então esse piso ele é desformado para possibilitar que seja passado um cabeamento por baixo e que seja fácil modificar o cabeamento ao longo do tempo. Então nós temos 4 racks que são do mesmo tipo utilizados no data center do metrópole digital e eles são interconectados por um cabeamento que passa por baixo aqui de placas que propositalmente nós colocamos de vidro. Então, no ambiente tradicional, essas placas não existem, mas como é um laboratório didático, nós colocamos essas placas para que os alunos possam ver como é que um cabeamento é lançado entre dispositivos de rede de computadores. Tá? Aqui no caso dos racks, nós temos 4 coequipamentos reais que são utilizados pelos alunos nas disciplinas avançadas na área de redes. Então, o aluno faz a disciplina de redes de computadores, a IND 0043, e após isso ele se torna apto a cursar outras disciplinas
que utilizam esses equipamentos de forma mais prática. Então a gente tem a parceria, por exemplo, com a Cisco e com a Huawei, que a gente utiliza esses equipamentos para o ensino dos alunos, para que eles façam realmente o mão na massa depois que eles já aprenderam o conteúdo teórico. Tá? Então, eu só passando mais um pouquinho para cá. Então, só um exemplo aqui, tá, de alguns equipamentos que a gente possui. Nós temos tantos equipamentos de roteadores, como switches, como também a parte de cabeamento metálico e cabeamento de fibra ótica. Tá? Então a gente consegue simular completamente o ambiente de uma rede corporativa neste laboratório. Além disso, nas próprias bancadas, a gente tem, além dessa ligação tradicional dos computadores, nós temos um ponto de rede extra que é utilizado para os alunos realizarem simulações no ambiente controlado e confinado. Então, para não interferir na rede normal do Metrópole Digital. Então, por exemplo, na disciplina de segurança da informação, a gente pode utilizar essa rede separada para brincar de fazer ataque de uma máquina para outra sem comprometer a segurança do próprio prédio do Metrópole Digital. Um ponto adicional que a gente tem nessa sala também, além dessa questão das mesas numa posição diferenciada, nós temos também 3 projetores, um projetor principal, 2 projetores secundários. Os projetores são justamente usados nesse formato para viabilizar tanto a visão do aluno que está sentado de forma perpendicular ao quadro, mas também para exibir detalhes diferentes. Por exemplo, a gente pode colocar o roteiro de uma atividade no quadro principal e o mapa da rede, por exemplo, nas apresentações secundárias. Ok? Bom, no mais, pessoal, é isso. Sejam bem-vindos. Quando quiserem fazer uma visita aqui ao laboratório, podem ficar à vontade, é só entrar em contato conosco. Mesmo aqueles que não fazem as nossas disciplinas avançadas, podem entrar em contato para fazer a visita. E sintam-se também convidados a fazer os nossos cursos mais avançados, tá? Nas nossas parcerias, os cursos da Cisco, o curso da Huawei, que a gente também oferta como disciplina optativa dentro do BTI. Um abraço.